Um caso estranho. Polícia Civil investiga o que aconteceu dentro de uma agência bancária no setor comercial sul. Homem foi encontrado desorientado e teria sido obrigado a fazer saques. Foi levado ao hospital de base, medicado e liberado em seguida. Não demorou, a polícia descobriu que a vítima tem uma grande ficha criminal. Uma pessoa envolvida no caso foi presa e solta. A outra continua presa. Quem tem mais detalhes é Josiane Ricardo. Josi, boa noite. Bem-vinda. Obrigado, Henrique. Boa noite para você, boa noite a todos. Que história, né? Esse caso foi registrado aqui na 5ª Delegacia da Asa Norte, que atende a área central de Brasília. E essa ocorrência foi feita justamente com todos esses detalhes e mais que você citou aí, por volta aí de 6h20 da tarde, da noite do último dia 3, essa ocorrência foi registrada. A gente está falando aí, então, de 2 crimes, que é a extorsão e aí também tem a questão da restrição de liberdade. Este homem, a vítima que foi parar no hospital de base, teria sido ali mantido, refém por esses 2 homens por causa de uma suposta dívida. A polícia também apura tudo isso. Só que ao longo aí desse processo de restrição de liberdade, esse homem teria sido obrigado por esses outros 2 a fazer diversos saques em uma agência bancária aqui do setor comercial sul, área central de Brasília. E isso chamou a atenção do gerente do banco, de outras testemunhas também. A polícia militar chegou até esses 2 homens, eles foram presos e a vítima, esse homem que tem essa ficha grande aí na polícia, ele teria tido um mal súbito e ele foi levado para o hospital de base. E ele teria saído aí logo depois de receber alta, só que ele desapareceu do mapa. Quando os policiais militares foram puxar a ficha junto com a Polícia Civil aqui do Distrito Federal, viram realmente que diversos crimes esse homem, essa vítima já tinha cometido, Henrique. Ô Josi, vamos entender melhor toda essa história ainda, conversando com o delegado responsável por esse caso, que é o Sérgio Baltzer. Sérgio está aqui do nosso lado. Delegado, boa noite, alegria em receber o senhor aqui no nosso Cidade Alerta. Como diz o outro, né, delegado, vamos começar do começo. Como é que o senhor recebeu essa história aí? Conta pra gente como é que o senhor recebeu essa história que ainda está confusa. Bom, Henrique, boa noite aos telespectadores, boa noite, Henrique, e demais produtores e colaboradores da emissora. Henrique, a Polícia Militar foi acionada no fim do expediente bancário da segunda-feira por conta da situação em que o Jean-Pierre, que é a vítima, se encontrava dentro da agência. O Jean-Pierre estava muito dopado, como se ele tivesse sido vítima do Boa Noite Cinderela, que é aquele golpe comum em casas noturnas, e o Jean-Pierre ele estava acompanhado de um indivíduo. O detalhe que chamou a atenção da gerência e dos demais funcionários do estabelecimento bancário, Henrique, foi que não era o primeiro dia que o Jean-Pierre estava sendo levado à agência bancária, já era o 6º ou 7º dia. Se nós contarmos os dias úteis, ele já tinha sido levado por toda a semana passada. A polícia foi acionada, um indivíduo foi detido no veículo e o outro foi detido junto do Jean-Pierre. O que chama atenção? Temendo represália, o gerente da agência não compareceu à delegacia de polícia. Até eu aguardo que ele compareça para prestar depoimento, ele e outros funcionários que presenciaram o fato, esclarecendo que ele não foi lá, pois ele temia represália. E o que nos chama a atenção, o Jean-Pierre, quando ele foi levado, a vítima, quando ele foi levado para o átrio da 5ª DP, ele estava muito dopado. Então, ele foi atendido pelos brigadistas que lá trabalham, na 5ª Delegacia, e nós acionamos o SAMU, e o SAMU aplicou o soro, fez os atendimentos preliminares e o encaminhou para o hospital de base. O Jean-Pierre, ele apresentava umas certas marcas no corpo. Nós não conseguimos encaminhá-lo ao Instituto Médico Legal. Por quê? Porque ele foi levado no primeiro momento para o hospital de base. O que chama a atenção? Um dos criminosos tomou um telefone celular e quebrou na hora da abordagem para tentar ocultar algum tipo de elemento de informação.
ele conseguiu tomar um aparelho de telefone e acabou quebrando um dos extorsionários. São dois, tá? E eu acabei autuando por sequestro relâmpago. Por quê, Henrique? Para explicar melhor para os telespectadores. Não há qualquer elemento de informação nos autos indicando que o Jean-Pierre tenha sido mantido em cativeiro. Não há qualquer elemento nos autos. Então, aparentemente, nós temos um sequestro relâmpago, tudo bem? E aí apareceram 3 versões durante os interrogatórios dos 2 indiciados, Henrique. Eu ouvi 3 policiais militares e interroguei os 2 criminosos. Eles foram autuados pelo sequestro relâmpago, que tecnicamente no direito penal é chamado de extorsão com restrição de liberdade. Pena mínima de 6 anos, pena máxima de 12. E eu estou aguardando o Jean-Pierre se apresentar na delegacia para ele ser ouvido. Se ele não se apresentar, ele pode ser conduzido coercitivamente com autorização do Poder Judiciário. Isso é um instituto que nós temos no Código de Processo Penal. Eu posso representar pela condução coercitiva dele ou o próprio membro do Ministério Público. Entendo. Pois não, Josi, faça a sua pergunta ao delegado. Delegado, algo que chama a atenção nessa história toda, boa noite para o senhor, obrigada pela participação aqui com a gente, é exatamente a ficha criminal da vítima, né, do Jean-Pierre. Ele estava com algum mandado de prisão aberto, a gente sabe que pode ter essas passagens pela polícia, mas às vezes ele não tinha mandado. E se esse pode ser o motivo do sumiço dele? Boa noite, Josiane. Prazer trabalhar de novo contigo. Josiane, ele realmente, o Jean-Pierre, tem uma extensa ficha criminal. O que me chamou a atenção são algumas passagens por estelionato, ele tem o crime de outras fraudes, que é aquela situação em que a pessoa se hospeda num estabelecimento e não paga, um hotel, por exemplo, consome no restaurante e não paga. Tem passagens por violência doméstica. E um detalhe que me chamou a atenção das questões financeiras desse empresário, que é do ramo de compra e venda de aparelhos de telefone celular, Josiane, ele se envolveu num acidente de trânsito em que a vítima não quis representar contra ele e ele estava dirigindo um Jaguar, que é um carro caríssimo. E, Josiane, o que eu gostaria de colocar é que durante os interrogatórios, em relação ao Jean-Pierre, surgiram 3 versões por conta dessa dívida, tá? E o Jean-Pierre realmente não é procurado, tudo bem, ele não tem mandado de prisão em aberto, mas nós gostaríamos de ouvi-lo, até porque existem outros crimes que podem se enquadrar nesse caso. Nós temos o exercício arbitrário das próprias razões. Mas o que aconteceu mesmo, pelo que relato dos policiais militares a partir da narrativa do gerente e dos funcionários do banco, é uma extorsão com restrição de liberdade. Agora, o Jean-Pierre não é procurado, mas deixou o hospital de base sem falar com a polícia, até para poder elucidar o caso. Agora, o delegado, o senhor já teve acesso com o gerente do banco, o senhor está esperando o depoimento dele também. Afinal, mexeram na conta do Jean-Pierre também? Tiraram grana da conta dele ou não? O senhor não sabe disso ainda? Meu amigo Henrique, o que eu coloco para você e para os telespectadores? Primeiro, são questões de sigilo bancário. Eu não posso mencionar questões de sigilo bancário numa entrevista. Entendo. Então, eu estou esperando o gerente comparecer. Agora, o que eu posso afirmar para os telespectadores é que não houve prejuízo financeiro, mas, explicando de uma maneira didática para todos os telespectadores, não é porque não houve um prejuízo financeiro, certo? Não é porque não houve um prejuízo financeiro que não há a extorsão com restrição de liberdade. A partir do momento que eles entraram na agência e queriam que ele sacasse o dinheiro e ele não conseguiu, eu já tenho a extorsão com restrição de liberdade consumada. Ter um prejuízo financeiro é o chamado mero exaurimento, quer dizer, não influencia em nada, tá? Aí, Henrique, eu realmente espero que o gerente ele compareça na delegacia e ele vai ser protegido da sua a privacidade dele, os dados dele vão ser protegidos. E eu quero deixar claro, Henrique, deixar expresso para os telespectadores é que alguns dados bancários eles são protegidos, então eu não posso divulgá-los aqui, mas não houve prejuízo para o Jean-Pierre. Agora, circulam 3 versões, Henrique, tem 3 versões que foram apresentadas para mim
tanto pela PM, quanto a partir da narrativa do gerente e pelos próprios indiciados. Bem, entendo. Agora, peça fundamental nessa investigação é o próprio Jean, né? O senhor está esperando ele depor. Se ele não aparecer, o senhor manda buscar que dia? Então, Henrique, agora com as decisões do Supremo Tribunal Federal, tem que respeitá-las, eu teria que representar junto ao Judiciário para pedir a condução coercitiva, que é um instrumento que eu tenho, mas eu dependo da autorização do Judiciário. Um detalhe importante, Henrique, é que um dos criminosos ficou detido na audiência de custódia. O que não tinha passagem, ele foi posto em liberdade provisória com medidas cautelares. Quer dizer, não pode sair de casa, não pode se aproximar da vítima. Quer dizer, um está preso e o outro, ele recebeu as chamadas medidas cautelares. E aí, Henrique, como o inquérito já está concluído e já foi para a Justiça, agora cabe ao Ministério Público, se for o caso, representar pela condução coercitiva. Entendo. Se o Jean-Pierre se apresentar, porque são 3 versões diferentes, Henrique, é o que chama atenção, são 3 versões diferentes. Se o Jean-Pierre se apresentar antes, eu vou ouvi-lo e vou encaminhar para o Poder Judiciário para abrir vista para o membro do Ministério Público para a tomada de providências. Entendo. Josi, mais uma pergunta, por favor. Delegado, para a gente esclarecer aqui para quem está em casa também, nós tivemos 2 presos, os 2 passaram por audiência de custódia, um foi liberado, o outro não. Do ponto de vista aí jurídico, né? O senhor como delegado, eu sei que não pode falar pela justiça, por que o senhor acha que isso aconteceu? Um ficou e o outro não? É porque nós temos no direito penal uma participação de menor importância. Um pode ter realmente sido a pessoa que constrangeu e o outro só dava apoio com um carro, com um veículo. Mas o flagrante foi homologado e o que nós temos é que um tem passagem policial já quando maior e o outro só tinha quando menor. E aí isso pesa muito na hora de se decidir. Mas, Josiane, esclarecendo para os telespectadores, a extorsão com restrição de liberdade, na forma simples, quando não tem lesão grave nem morte, não é crime hediondo. E não teve emprego de arma de fogo, simplesmente doparam com Boa Noite Cinderela, algum barbitúrico, ou algum calmante, o Jean-Pierre. Então isso também pode ter pesado na hora da soltura do outro indivíduo. Mas um está preso e o inquérito já foi concluído e remetido para a Justiça. Josiane, o que falta mesmo é ver qual das 3 versões é verdadeira, ou se há uma 4ª versão. Delegado, um abraço pro senhor, muito obrigado pelo carinho com o nosso Cidade Alerta e a gente vai continuar acompanhando atentamente esse caso pra gente entender ele como um todo. Bom trabalho pro senhor e toda a equipe.